No vídeo de hoje eu vou contar sobre as estratégias para você transferir a sua faculdade do exterior para o Brasil e para você que estuda em uma faculdade particular e deseja transferir para uma faculdade pública. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma dica. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje iremos falar sobre transferência externa, mais especificamente transferência estrangeira. Qual é o método de seleção que as faculdades utilizam para fazer essa transferência? Cada faculdade utiliza um método de seleção diferente. Algumas faculdades utilizam a nota do Enem, outras analisam apenas a grade curricular. Um exemplo de faculdade que utiliza apenas a análise da grade curricular é a faculdade FAMP. Inclusive, no momento que eu estou gravando o vídeo, ela está com o edital aberto e consta com mais de 70 vagas. A parte ruim é que ela, infelizmente, não aceita transferência estrangeira. Mas se você é estudante no Brasil e deseja transferir para a FAMP, essa é a sua hora. Outras analisam o seu desempenho, algumas realizam apenas entrevista com o aluno, e a grande maioria utilizam provas de transferência com matérias da medicina. E é sobre essas provas que eu vou dar as estratégias hoje. A primeira coisa a se fazer é verificar quais instituições aceitam transferência estrangeira. Toda instituição nacional aceita transferência estrangeira? Não. Por isso que é importante você ler o edital antes. Depois de você ter verificado, feito essa lista de universidades que aceitam, você vai ver qual dessas instituições mais se assemelha com a grade curricular da sua faculdade. Exemplo disso, essa instituição é anual ou semestral. Por exemplo, a faculdade que eu estudava no Paraguai é anual e a faculdade que eu estou hoje é semestral. Então a grade curricular era bem diferente. Então é muito importante você estar verificando essa grade curricular. Até mesmo para você conseguir abater o máximo possível de matérias que você já fez no Paraguai ou na Argentina ou na Bolívia. Outro ponto bastante importante é a quantidade de faculdades que você vai estudar para transferência. Não é interessante que você saia estudando para várias faculdades ao mesmo tempo, porque isso vai fazer com que você não foque em nenhuma e nem outra. Mas ao mesmo tempo eu também não te indico estudar apenas para uma, pois pode ser que naquele semestre em questão aquela faculdade não abra o edital, e aí você vai ter estudado e não vai conseguir fazer a sua prova de transferência. Então assim, a dica que eu te dou é estude para umas duas faculdades ali, o mais próximo possível das matérias. Bom, agora que você já sabe para qual faculdade você vai fazer a transferência, o próximo passo é verificar o edital de transferência. Se já estiver um edital aberto, aí fica super simples. Você pega esse edital e vai fazer a análise. Agora, se a faculdade que você escolheu ainda não tem edital aberto, como por exemplo nesse ano que a gente está em pandemia e algumas faculdades ainda não abriram o edital, o aconselhado é que você busque uns 2 ou 3 editais anteriores e faça uma média mais ou menos das matérias que mais caiu. Agora é o próximo passo. Com esse edital em mãos, você vai analisar quais foram as matérias mais cobradas. Por exemplo, a gente sabe que anatomia e fisiologia são as matérias que sempre estão presentes em qualquer transferência. Você faz essa análise e vai elencando as matérias mais cobradas para as menos cobradas. Por exemplo, anatomia mais cobrada, fisiologia, bioquímica e assim por diante. Após você ter feito essa análise, você vai ter mais ou menos o volume de matérias que você precisará estudar. Então é nessa hora que você começa a criar o seu cronograma de estudos. Ou se a faculdade cobrar por sistemas, você vai colocar sistema esquelético, sistema reprodutor e assim por diante. E o seu cronograma vai ser o mais completo possível. Por exemplo, você pega anatomia e vai fazer a subdivisão. Tórax, cabeça, pescoço. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo dando dicas de como montar um cronograma. Mas para isso eu preciso que vocês deixem bastante like e bastante comentários para eu saber que realmente vocês desejam que eu grave esse vídeo, tá bom? Chegou a hora de você buscar as provas anteriores. Esse é o ponto-chave da estratégia para a sua aprovação. Estudar por questões anteriores é o melhor método de estudo, sem dúvidas. Muito mais proveitoso do que ficar fazendo resumos de conteúdos completos. Pega lá a biologia e faz aquele resumão sobre célula, organela por organela. Sendo que talvez aquela banca específica daquela faculdade nem goste, por exemplo, de peroxossomos. Ou você viu que cobra uma questãozinha ou outra, então você não vai dar ênfase. Enquanto, por exemplo, mitocôndria cobram aos montes. Então é importante demais você estudar por questões anteriores.
tanto para você ver quais são as questões mais cobradas, o conteúdo mais cobrado dentro daquela matéria, como também muitas provas repetem as questões. Lógico que não vai ser a questão exata, apesar que eu já vi algumas que são bem iguais. Mas para você ter mesmo essa sagacidade de ver o que mais cobra, a forma como a banca cobra, como eles gostam de trabalhar, como eles gostam de cobrar. Então entende como é importante estudar pelas provas anteriores? Eu, por exemplo, antes da pandemia, estava estudando para transferência da UFAM e da UFAC. Isso foi antes de eu conseguir a minha vaga no FIES aqui no Brasil. E o que eu fiz? Eu fiz todos esses passos anteriores, né, que eu falei para vocês. E aí busquei todas as provas anteriores, recortei essas questões e colei um caderno. Eu estou até com ele aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, esse é o meu caderno, um caderno simples, né? Eu comprei um caderno sem pauta. E aí, o que eu fiz? Eu não sei se vai dar para vocês verem. Olha. Tá vendo? Eu coloquei anatomia. Eu cortei todas as questões. Eu peguei todas as provas que tinha em 2006, 2009, 2010, 2012, 2013. Todas as provas que já teve, né? Até a data que eu comecei a estudar. E recortei e separei. Por exemplo, anatomia, eu peguei todas as questões de anatomia e separei. E depois eu subdividi. Por exemplo, todas as questões de anatomia de tórax eu coloquei nessa página. Entendeu? Então, assim, eu consegui verificar todas as questões que eram cobradas desse conteúdo de tórax. Deixa eu ver aqui mais aqui. Coração, ó. Tá vendo? Eu separei todas as questões de coração. Uma a uma, todas as que eu achei relacionadas a coração, eu fui colocando aqui. Aí depois, ó, eu coloquei cabeça e pescoço. Tá vendo? Essas questões aqui é da UFAC. Lá na UFAC, eles cobram assim, bem cabeça, pescoço, tórax, dessa forma que é cobrado. Então, eu fui separando as questões porque ficava bem mais fácil de estudar. E como que eu estudava por essas questões? Eu coloquei as questões sem resposta e aí eu fui tentando responder. E depois eu ia olhar no gabarito, né, pra ver qual eu tinha acertado. As que eu tinha acertado, beleza, eu já deixava lá marcado como que eu tinha acertado. As que eu tinha dúvida, eu colocava uma pontinha de interrogação. E as que eu errava, eu colocava um sinal que eu tinha que revisar mais vezes aquele conteúdo porque eu havia errado. Então, pelas questões também, você já pode montar um cronograma de revisão. Porque por ali você vai ver a matéria que você está dominando mais, a matéria que você está dominando menos. Outra dica é justamente isso, você fazer sempre revisões. Não é estudar ali o conteúdo, estudar tudo cabeça, agora eu vou para coração e vou deixar a cabeça para trás. Não, é extremamente importante que você tá sempre revisando para manter sempre fresco na sua memória aquilo, entendeu? E assim também eu fiz para as outras matérias, não foi só para anatomia. Por exemplo, biologia, na parte de citologia, olha, aqui vocês vão ver que tá, ó, retículo endoplasmático rugoso, né, hair, e HEL, né, que é o retículo endoplasmático liso. E aqui eu coloquei todas as questões dessas organelas. E assim eu fiz para todas as matérias. Então, assim, foi muito bom, porque eu vi quais as matérias eram mais cobradas, quais conteúdos eram mais cobrados, que forma que eles gostavam de cobrar. E uma coisa, assim, também bastante importante. Não basta você apenas estudar aquela questão ali, a resposta e tal. É legal também você pegar as alternativas e estudar também aquela alternativa. Por exemplo, a pergunta questão X e a resposta é a A. E a B, a C e a D estão erradas. É legal você estudar a B, a C e a D também, porque pode ser que na próxima prova eles cobram essas alternativas. Além disso, pessoal, é extremamente importante também você conversar com pessoas que já conseguiram fazer esse tipo de transferência. Na época que eu comecei a estudar para essa transferência, eu não tinha muita noção de como estudar, eu estava bastante perdida, qual livro. Por mais que no edital cite as referências bibliográficas, mas a gente fica um pouco perdido. Então eu entrei ali no Facebook, no Instagram e fui procurando pessoas aprovar transferência X faculdade. E aí eu comecei a encontrar algumas pessoas e eu fui assim, na cara dura mesmo, passei um óleo de peroba na cara e entrava em contato. Oi, meu nome é Ela, eu sou estudante aqui do Paraguai, eu quero transferir para o Brasil, queria que você pudesse me ajudar, por favor. Então, assim, você vai com jeitinho, conversa com a pessoa, seja educado, explique sua situação, porque a pessoa geralmente que fez essa prova também passou pelo que você está passando.
e ela sabe o quão difícil é, então geralmente as pessoas ajudam sim, com a maior das boas vontades. Foi assim que eu conheci uma amiga assim que até hoje a gente é muito amiga, e eu só tenho assim agradecer demais a ela por todas as ajudas que ela me deu, apesar de eu não ter conseguido ainda realizar essas provas de transferência. Outra dica assim extremamente importante, muito relevante, é a questão da documentação. Existem faculdades que um dos métodos de seleção já é logo de cara a documentação. Então eles vão te pedir seu histórico escolar, a grade curricular, a grade com as suas notas, a sua constância de matrícula, tudo para fazer a sua pré-seleção. Se você tiver a documentação, você faz a prova. Se você não tiver, você já é eliminado. E algumas faculdades exigem que essa documentação seja traduzida e juramentada. E não sei se vocês sabem, mas esse processo é extremamente trabalhoso, demorado. Então, assim, se você escolheu X universidade, é interessante você ligar para ela já e verificar. Olha, eu vou participar do processo de transferência, queria saber se a documentação tem que ser traduzida, tem que ser juramentada ou não precisa. Vocês cobram documentação antes ou depois da prova? Qual o prazo que vocês dão? Geralmente essas informações já constam no edital, mas se você ficar com dúvida, não custa nada ligar para a instituição para estar confirmando. Não perca a sua vaga por falta de documentação. Geralmente o Paraguai, né, a Argentina, a Bolívia, eles demoram bastante para poder entregar essa documentação. Então, assim, esteja sempre um passo à frente da organização que você precisa com a sua documentação. Bom, eu fiz um resumo assim ao máximo que eu consegui, né, passar essas estratégias para vocês. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso, eu espero que tenha ajudado vocês e que vocês consigam essa vaga que vocês tanto sonham. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificação para vocês não perderem as próximas dicas. Porque assim que eu postar um novo vídeo, você já recebe essa notificação, você já vem correndo assistir. E também assim, compartilhe com aquele amigo que você sabe que também sonha em fazer sua transferência. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!